Oi, eu sou Fabiane Rodrigues, você está no canal Assista Antes de Dormir. Um canal sobre curiosidades, casos criminais, mistérios, terror, filmes e séries e resenhas de livros. Sejam todos muito bem-vindos. Bom, sempre às quartas-feiras eu trago vídeos voltados para curiosidades sobre o lado obscuro da vida. Fatos reais por trás de um filme, de uma série, de personagens famosos, de filmes de terror. E trago também análises de filmes e séries documentais e resenha ou resumo de livros que sejam mais voltados para o crime. Bom, eu vou dar continuidade aqui à sequência de vídeos que eu estou trazendo aqui para o canal, sempre às quartas-feiras, em que eu trago o resumo de um livro sobre um dos casos mais emblemáticos que aconteceu aqui no Rio de Janeiro, que é a morte do menino R. E para quem quiser saber, o livro que eu estou utilizando como fonte de referência para trazer essa sequência de resumos do caso se chama Caso R, Morte Anunciada, escrito pela jornalista e advogada Paula Serra, que foi a primeira repórter a divulgar o caso. E esse vídeo é a parte 9 dessa sequência. E aqui eu vou contar como foi que o cerco fechou para Monique e Jairinho, que são os principais protagonistas do crime que matou o menino R. E eu vou chegar também na parte em que eles deram os primeiros depoimentos para a polícia. Então, gente, é isso. Eu espero que vocês gostem. E esse é mais um vídeo do quadro Quartas Assustadoras. Três horas após o perito criminal Fernando Rafael, do Instituto de Criminalista Carlos Éboli, deixar o local do crime, que foi o apartamento 203 do Bloco 1 do condomínio Majestic, onde foi feito o chamado exame de local, o perito legista Leonardo Obertaio, do Instituto Médico Legal, concluiu o laudo da necropsia do corpo de R. O documento de 3 páginas apontou como causa da morte hemorragia interna e laceração no fígado provocada por ação contundente. Ambos os procedimentos faziam parte do inquérito que apurava a morte do menino. Em um exame que levou 44 minutos para ficar pronto, o médico detectou várias lesões no cadáver da criança. Eu vou citar aqui para vocês, tá? Múltiplos hematomas na barriga e nos braços, infiltração hemorrágica no cérebro, na região parietal direita e occipital, ou seja, na parte da frente, lateral e posterior da cabeça, edemas no cérebro, grande quantidade de sangue no abdômen, contusão no rim direito, trauma com contusão pulmonar, laceração no fígado e hemorragia na parte de trás da cavidade abdominal. O legista, que é pai de 4 filhos e com 14 anos de experiência trabalhando no ML e atuando na Polícia Civil desde 2002, a princípio não estranhou os hematomas encontrados no corpo de R, pois isso é comum no dia a dia de qualquer criança. Ele também descartou os sintomas crônicos de maus tratos. No entanto, ao abrir o corpo, ficou assustado com a violência. Esse seria o 3º caso em sua carreira de suspeita de homicídio contra um menor de idade. O professor da UERJ, Nelson Massini, que tem mais de 40 anos de experiência em medicina legal com ênfase em perícias e ciências criminais e atuou em casos de grande repercussão como o homicídio de Zuzu Ângel, a chacina de Vigário Geral, o massacre de Eldorado dos Carajás, a morte de PC Farias
e o assassinato de Chico Mendes. Quando ele analisou o exame do corpo de Henry, não teve dúvida de que ele foi vítima de morte violenta. Para Massini, a partir da necropsia de Henry, era possível garantir que as lesões não correspondiam à versão do registro na delegacia e isso demandava uma investigação mais profunda. Ao receber o resultado às 18 horas e 24 minutos do próprio dia 8 de março, o delegado adjunto da 16ª DP pediu diligências do Hospital Barrador e do condomínio Majestic para recolher imagens da câmera de segurança que tivessem flagrado o socorro a Henry e a chegada dele na emergência. Também intimou Jairinho e Monique, que são os principais envolvidos do caso, a prestarem depoimento. Um terceiro ofício foi mandado ao quintal do Nicolau, parque de diversões do America Shopping, no Recreio. Isso porque, segundo o depoimento de Leniel, pai do menino, ele esteve no local à tarde com o filho antes de entregá-lo a Monique no início da tarde de domingo, dia 7. Portanto, foram requisitadas as imagens do circuito interno de estabelecimento entre 15 e 19 horas e ainda a relação com os nomes dos clientes que estiveram no parque nesse período. Agora eu vou entrar na parte dos protagonistas do crime, o que eles estiveram fazendo durante esse período, quando o menino morreu. A Monique, ao longo do dia, recebeu mensagens de solidariedade de famílias pela morte de Henry, inclusive em um grupo do WhatsApp com primas. E detalhe que a Monique disse para uma delas, que perguntou sobre um novo laudo do exame, se tinha a possibilidade de sair o novo laudo. A Monique disse para essa prima que o filho era bem cuidado, que ela não conseguia imaginar ou entender por que aconteceu aquilo com ele e que ela se encontrava muito abalada e sem chão, basicamente. Na tarde do dia 9 de março, Leniel esteve no Instituto Médico Legal para liberar o corpo de Henry. Foi quando a Monique enviou para ele uma mensagem por WhatsApp para ver como estava o andamento da agilização do enterro do menino. Monique ainda escreveu para a Cristiane Isidoro, assessora de Jairinho, que também estava no IML. Cristiane respondeu que estavam tentando agilizar a liberação do corpo, mas isso só aconteceria no dia seguinte. Naquele mesmo dia, 9 de março, foram expedidos os mandados de intimação para que Monique e Jairinho prestassem depoimento na 16ª DP. A intimação teria sido marcada inicialmente para o dia 12, mas foi transferida para o dia 17 de março, às 14 horas. Nesse intervalo, os advogados que representavam a rede DOR de São Luís informaram que as câmeras do Barrador estavam em manutenção entre os dias 7 e 9 de março e, portanto, não haviam registrado a chegada de Henry, tampouco o seu atendimento no hospital. Os policiais retornaram ao Majestic e pediram ao síndico a lista de funcionários que trabalharam no apartamento 203 do Bloco 1, nesse mesmo período, assim como os horários em que entraram e saíram do condomínio. Ainda naquele dia, Jairinho e Monique debateram por WhatsApp sobre o sepultamento de Henry. Ela reclamou sobre a interferência do pai do menino na cerimônia do velório e enterro, que foi organizada por Cristiane Isidoro e paga por Jairinho. Monique ainda escreveu para o Jairinho a seguinte mensagem: Leniel estava mandando a Cris colocar o velório às 8 horas da manhã para sepultar às 14 horas. Primeiro, que ele não manda em nada, e a Cris é muito pacífica, mandou fazer blusa para a família inteira. Jairinho disse então que ia falar com a assessora, que retornou para Monique minutos depois com mensagem por WhatsApp para combinar como seria o velório e o sepultamento. O corpo do menino Henry foi enterrado por volta das 15 horas do dia 10 de março em um caixão branco do cemitério do Morundum, em Realengo.
O evento aconteceu sem a cobertura da imprensa, que ainda não tinha conhecimento do caso. Estavam presentes na cerimônia cerca de 150 amigos e famílias de Monique e Leniel, que enviaram uma coroa de flores. Monique foi a última a chegar, acompanhada de Jairinho. Agora eu vou falar um detalhe estranho do comportamento da Monique após o enterro do filho. Eu não vou dar a minha opinião pessoal sobre isso, então eu vou deixar que fique por conta de vocês que estão assistindo opinar, tá bom? Então vamos lá. A Monique foi a última a chegar na cerimônia, acompanhada de Jairinho. Já Leniel, pai do menino, estava vestido, além de calça jeans, tênis, com uma camisa de malha com a foto do menino estampada. No momento em que o caixão foi colocado no túmulo, Leniel ainda falou: "Filho, isso não vai ficar assim." A Monique, assim que retornou para casa, a primeira coisa que ela fez foi entrar em contato com um curso de idiomas que tinha uma unidade próximo ao condomínio Majestic. Ela demonstrou interesse em uma oferta de desconto e perguntou se as aulas seriam presenciais. No final do dia, ela enviou para o Jairinho uma mensagem por WhatsApp dizendo assim: "Amor, acho que nunca mais vou conseguir sorrir na minha vida. Não sei se serei boa o bastante para estar ao lado de alguém. Não vou conseguir fazer você feliz." Ele então respondeu para ela: "Você é a mulher mais linda do mundo." Na manhã do dia seguinte, 11 de março, ela também demonstrou interesse em aulas de culinária e enviou mensagem para uma professora pedindo informações. Mais tarde, ela trocou mensagens com Thalita, irmã de Jairinho, que deu a ela palavras de apoio sobre a morte do menino. A Monique então respondeu para ela: "Obrigada. Meu sentimento no peito é de morrer. Preciso de Deus. Não tenho força para passar por esse deserto." A Thalita então respondeu: "Eu sei, imagino, mas tenha força, se apegue com Deus, tenha força sim. Vamos passar juntos por isso." A história do caso de Henry só veio à tona na manhã do dia 17 de março, quando a autora do livro, Paola Serra, publicou uma reportagem nos jornais O Globo e o Extra. Ela foi a primeira repórter a divulgar o caso, sendo que há dias atrás ela já possuía informações sobre a morte suspeita do menino. Tudo indicava que não se tratava de acidente doméstico, conforme o caso foi tratado a princípio. Detalhe que na tarde do dia 12 de março, 2 dias após o enterro, a repórter questionou Jairinho sobre o caso e ele enviou uma mensagem por WhatsApp respondendo a ela. Eu vou ler aqui agora no livro. "Tô à disposição. Infelizmente é verdade. Faleceu sim. Problema nenhum em comentar. Muito triste tudo isso. Estamos sem chão. Além do Henry, meu enteado, tenho 3 filhos. Suportando tudo isso graças ao apoio das nossas famílias e amigos. Ontem, o amigo médico me disse que é normal ter que fazer ocorrência na DP e que provavelmente seremos ouvidos. Henry, um menino incrível, doce, tá fazendo uma falta enorme." E no final dessa mensagem, Jairinho ainda escreveu para ela, né? "Qualquer coisa liga para minha secretária", e compartilhou o contato da Cristiane, que é a assessora dele. Horas depois, a assessora enviou para a repórter uma mensagem em nome dele dizendo que as autoridades estavam apurando os fatos e que eles iriam ajudar a entender o que aconteceu realmente. E nesse mesmo dia, a Monique enviou uma mensagem para a empregada pedindo que organizasse o apartamento dela. Horas depois, ela foi até o salão Walter Coifer do shopping metropolitano, que fica a 5 minutos de carro do condomínio Majestic, e lá ela fez pé, mão e escova com 3 profissionais e ainda teve que acertar o pagamento dos procedimentos, porque no início houve um mal-entendido, mas enfim, né? Continuando a narrar aqui. À noite, ela trocou mensagens com o pai. Ela disse que teve uma noite de sono muito ruim, que ia tomar remédio para dormir porque estava com insônia
acordando várias vezes e que estava tendo ataques de pânico e se sentindo muito culpada. O pai então falou para ela que nada acontece se não for da permissão de Deus. Aí a Monique respondeu para ele com a seguinte mensagem: mas eu não me conformo, só não tiro a minha vida porque quero reencontrar ele, porque a minha vontade é só morrer. Tenho rezado para Deus tirar esses pensamentos da minha cabeça, está tão difícil, mas estou aqui tentando, e que Deus tenha misericórdia de mim, dos meus atos e pensamentos. Sinto tanta falta dele que meu coração parece que está sangrando. Depois de conversar com o pai, ela ainda enviou uma mensagem para o Jarinho dizendo: amo você, e ele respondeu: te amo muito mais, não consigo ficar longe de você, você é minha vida. Na semana seguinte à morte de Henry, Monique e Jarinho tiraram reuniões diárias com o advogado André França Barreto, que foi o mesmo criminalista que defendeu o pai de Jarinho na Operação Funa da Onça, e que tinha o aval da assessora Cristiane Isidoro, que assegurou a Monique que ele era um excelente profissional e de extrema confiança. No dia 16 de março, véspera da data marcada para depoimento de Jarinho e Monique, o casal passou o dia no escritório do advogado, no centro do Rio, e lá houve um acordo sobre o que seria dito na delegacia. Cristiane também estava lá. A Monique foi orientada a escrever numa mesa de mármore do escritório um texto de próprio punho com 7 páginas divididas em 8 itens, falando sobre a sua relação com Henry, Jarinho e com o pai do menino, pois narrar fatos em textos escritos é uma técnica comum para organizar informações e estruturar narrativas. Nesse texto, ela teria que, inclusive, relatar também o que teria acontecido na madrugada de segunda-feira da semana anterior no apartamento do Majestic. Então agora eu vou ler aqui no livro o que diz o texto da Monique e eu vou explicar também cada item, só para vocês entenderem, tá bom? O primeiro item da declaração, ela fala sobre como era a relação com o R. Então eu vou ler aqui. Era uma relação de amor, amizade e construção da unidade familiar. Não reclamava do padrasto, brincava de boneco, lego, assistíamos filmes juntos. Ele gostava de morar em Bangu, na casa dos meus pais, e gostava do colégio antigo, Simonim. Ele frequentou por pouco tempo a escola nova, até porque era sistema de rodízio e híbrido. Ele gostava de estudar e ir à escola, mas sempre preferia ficar comigo em casa. No segundo item, ela explica, né, como é que foi assim a reação do Henry, como ele teve que lidar com a separação dela, do pai do menino, como que foi, né, esse processo quando ela se separou do Leniel, o pai do menino. Então eu vou ler aqui para vocês. Henry presenciou muitas discussões quando morávamos juntos. Então, quando eu finalmente tomei a decisão de sair de casa, já que ele disse que não sairia, fui morar com os meus pais. Henry rejeitava por muitas vezes a presença do pai, dando preferência ao meu irmão e ao meu pai. Leniel tinha muitos ciúmes dessa predileção. Procurei uma psicóloga, onde eu e Henry fazíamos acompanhamentos semanais para ajudar na adaptação da nova casa, da nova escola, do novo ambiente, dos novos amigos. Ele não sofreu com a separação, sofreu quando presenciou brigas enquanto estávamos casados. Ele no começo, assim que foi morar na casa nova, ficou fazendo ligações de vídeos para todos da família para mostrar os cômodos, as plantinhas que ele regava todos os dias, o quarto novo, sempre empolgado. Mas, quando passou os finais de semana com o pai, abre parênteses, muitos deles dormindo na casa dos meus pais, pois não queria ir com o Leniel, fecha parênteses, ele voltava triste e com medo. Ele começou a chegar em casa dizendo que o único pai do Henry era ele, entre parênteses, Leniel, e não o tio Jarinho.
Em outra ocasião, veio me perguntar de quem era a minha bunda, que, abre aspas, só poderia ser dele e do papai, não do tio, fecha aspas. Em outra ocasião, chegou junto com o pai, dizendo pelo Henry que não queria que Jarinho desse abraço apertado nele, mesmo ele desconhecendo qualquer um que pudesse ter machucado. Depois, começou a alugar o apartamento do Recreio, entre parênteses, onde morávamos, e ficou em um vazio localizado na Muzema, em uma área de risco e difícil acesso. Em outra ocasião, disse ao meu filho que eu tinha roubado o carro dele, abre parênteses, o carro que estava em meu nome e financiado pelo meu próprio contra-cheque, fecha parênteses, onde minha mãe presenciou o Henry perguntando, abre aspas, vovó, por que a mamãe roubou o carro do papai, fecha aspas. E foi aí que percebi que meu filho passou a ser objeto de vingança contra mim e meu atual companheiro. Item 3. Henry era tímido, mas amava estar em família. Era carinhoso, dócil, amável, educado e sensível. Queria continuar morando em Bangu pelo forte vínculo afetivo que tinha com os avós dele desde que nasceu. Estávamos no processo de construção de laços de amizade, mas tínhamos alguns poucos. Quarto item. Minha mãe dormiu na nossa casa de quinta até sábado para poder me ajudar a entregar o Henry, pois ele nunca queria ir para o recreio nem voltar para casa. Ele sempre queria ir para Bangu. Chorou para ir e chorou para voltar. Era mais fácil quando minha mãe estava presente. Leniel poderia visitar quando quisesse, porém o mesmo costumava vê-lo aos sábados e domingos e não em todos. Quinto item. Leniel foi levar Henry de volta à minha casa no domingo à noite por volta das 19h20, acompanhados de um policial civil. Henry tinha vomitado e estava chorando muito. Eu o peguei no colo, fomos até a padaria, compramos o lanche e sentamos na parte externa, embaixo de um obrelone, pois chuviscava. Começamos a agradecer por tudo que tínhamos até ele se acalmar e subimos no apartamento. Perguntei se queria jantar, tomar um suco, um mamar, ele disse que não. Dei o banho nele, coloquei um pijama de manga comprida e calça comprida e ele me pediu para dormir no nosso quarto, onde estávamos acostumados a dormir mesmo. Tiramos foto, enviamos um áudio para um primo da mesma idade que vive na Bahia, oramos e ele adormeceu ao meu lado. Estávamos vendo uma série chamada Narcos no Netflix. Saímos da casa, pois a mesma é muito ampla e a televisão acabava ficando em uma altura bem superior a de um quarto pequeno com a porta encostada. Sexto item. Sempre dormíamos no nosso quarto, tanto que eu não estava completamente deitada, mas adormeci por pouco tempo. Quando despertei, talvez pelo barulho da televisão que continuava ligada, acordei o Jarinho para que fôssemos dormir em nosso quarto. Quando fui até o quarto, que abri a porta, encontrei meu filho no chão com suas mãos e pés gelados. Todas as vezes que me perguntam sobre aquela noite me machuca muito, pois todos os dias eu tenho que reviver a mesma tragédia, tendo que explicar ao mundo uma fatalidade que não foi causada por nós. Sétimo item. Saímos rapidamente e enquanto o Jairinho dirigiu o carro, fui fazendo respiração boca a boca. Saímos rapidamente a caminho do hospital. Quando chegamos, o levei direto para a emergência, onde foi prontamente atendido por muitos profissionais. O que me recordo foram aproximadamente 1h50, as piores horas da minha vida. Algum profissional veio nos dar a notícia do lado de fora. Lembro-me que estava sentada com a minha mãe no meio-fio da calçada. Oitavo item. Estamos destruídos, machucados, feridos, despedaçados, destroçados, contando com o apoio de nossas famílias e amigos que acreditam em nós e em nossa índole, nos fortalecendo na fé sem sair, pois até ameaças de morte estamos recebendo.
Não há pudor em incentivar uma coordenação prévia. Houve uma tragédia assim, o acidente, e com toda a tristeza do meu coração, foi com meu filho de apenas 4 anos de idade. Tudo está sendo apurado, investigado, todos os envolvidos e até os não envolvidos estão depondo e colaborando ao máximo com as investigações. Esperamos que aqueles que apontam os dedos para nós injustamente sejam baixados e que a verdade deste acidente seja esclarecida. O primeiro depoimento de Jarinho e Monique estava marcado para o dia 17 de março, na 16ª DP. A Monique ficou até preocupada com a roupa que iria usar naquele dia e pediu opinião ao advogado, que teria orientado que ela se vestisse de forma discreta. Ela então enviou 2 fotos para ele, que foram tiradas do espelho de seu quarto, usando 2 modelos diferentes de roupa em cada uma delas. Na primeira foto, ela vestia um macacão preto com um cinto da marca de luxo Valentino, que custa R$5.000, e um arco com detalhes dourados no cabelo. Na outra foto, ela usava um conjunto social branco e o advogado falou que essa estava melhor do que o preto. Alguns minutos depois, o Jarinho, que estava na casa dos pais em Bangu, também entrou em contato com o advogado porque estava preocupado tanto com a cobertura da imprensa quanto com a Monique. Aí o advogado respondeu: "Irmão, foca na DP, esquece a mídia. Dá espaço para Monique, porque se você sufocá-la, ela vai virar uma panela de pressão. Confia." No final da manhã do dia 17 de março, Monique e Jarinho estavam na casa de André e juntos os 3 seguiram para a delegacia. O casal desceu de carro de mãos dadas e logo foram cercados por uma multidão de repórteres e fotógrafos. Os 2 não quiseram dar entrevista. A Monique, que estava usando aquele conjunto social branco escolhido por André, tanto ela quanto o Jarinho usavam máscaras devido à pandemia do coronavírus, que ainda estava em seu auge no ano de 2021. Eles permaneceram na delegacia por 13 horas e só saíram de lá de madrugada. Durante todo esse tempo, o casal ficou separado. E detalhe que, em um dos intervalos, a Monique chegou a tirar e enviar para o advogado 2 selfies. Uma sorrindo ao lado de outro advogado do escritório de André e outra chorando com a maquiagem borrada. O André enviou para ela uma mensagem respondendo: "Está ótimo, fique tranquila, você está com a verdade. Não tem com que se preocupar, fique em silêncio, sem muita intimidade, risos, alegrias." Em depoimento ao delegado Henrique Damasceno, a Monique disse que acreditava que as lesões indicadas na necrópsia de Henry teriam sido provocadas pela queda do menino na cama na madrugada do dia 8 de março. Ela contou que, ao acordar por volta das 3h30 da madrugada, o menino já estava gelado, com os olhos virando. No termo da declaração de 6 páginas, ela afirmou que Leniel, o pai, havia pegado o menino em sua casa no sábado, dia 6, e no domingo, por volta das 19 horas, ele o devolveu. Só que no momento de sua chegada, o menino chorava muito e chegou a vomitar. Então ela o acalmou, o levou à padaria próxima de casa para depois retornar ao condomínio. A Monique contou que assim que chegou no apartamento, ela deu um banho no menino, mas não percebeu nenhum machucado. Ele também não reclamava de nenhum ferimento ou dor. Logo em seguida, ele foi levado para a cama da suíte do casal, onde ele costumava dormir, e a Monique ficou na sala com o Jarinho assistindo série. Quando era 1h50 da manhã, o menino levantou 3 vezes e ela o levou de volta ao quarto. Monique relatou que foi ao quarto de hóspedes com Jarinho para continuar assistindo série sem que o barulho incomodasse o filho. Logo depois, Jarinho teria dormido. Até que, quando era por volta das 3h30 da manhã, a Monique teria se levantado e acordado o Jarinho, que se levantou e foi ao banheiro.
Quando chegou ao quarto, ela teria encontrado Henry caído no chão, com mãos e pés gelados, olhos revirados e inconsciente. Monique disse que berrou por Jarinho e ele correu até o cômodo. Então, eles foram se arrumar rapidamente e foram ao hospital Barradó. No caminho, ela afirmou que fez respiração boca a boca no menino, conforme teria orientado o Jarinho. Ela disse que chegou na emergência gritando por ajuda e logo foi atendida. E foi então que o delegado perguntou se ela leu o laudo com a causa da morte de Henry. E Monique disse que acreditava que o filho teria acordado, ficado em pé sobre a cama e se desequilibrou ou tropeçou no encosto da poltrona ao lado. Já o Jarinho, que não acompanhou o depoimento da Monique, confirmou as informações que ela deu. Ele contou que teria dormido após tomar 3 medicações que usava havia cerca de 10 anos e, ao ser acordado pela Monique, foi urinar, mas, com os gritos da namorada, ele correu até o quarto. Ele disse que o braço de Henry estava com a temperatura bem abaixo do normal e sua boca, que estava aberta, parecia respirar mal. Ele achou que o enteado teria broncoaspirado, que o seu quadro não melhorava, já que no caminho para o hospital não respondeu à respiração boca a boca nem aos estímulos feitos por Monique. Jarinho relatou ainda que, apesar de ser formado em medicina, nunca exerceu a profissão e a última massagem cardíaca que havia realizado teria sido em um boneco durante a graduação. A delegada Ana Carolina Medeiros então perguntou a ele como classificaria as informações do laudo da necropsia de Henry. Jarinho respondeu que viu lesões significativas. A delegada perguntou se, após analisar o documento, ele teria alguma ideia sobre o que poderia ter acontecido com o enteado para causar tantos ferimentos em seu corpo. E da mesma forma que a Monique, Jarinho respondeu que não sabia. Ele contou ainda que, após a morte da criança, ele voltou a morar com seus pais e a Monique com os pais dela. Porém, os dois continuaram se encontrando diariamente. Até que, quando era por volta das 3h30 da manhã, Jarinho e Monique finalmente deixaram a delegacia pela porta da frente. Eles estavam novamente de mãos dadas e, sem falar com a imprensa, entraram no carro do André, o advogado. Depois dos depoimentos, o advogado mandou uma foto para o celular de Monique, em que eles apareciam com Jarinho e Cristiane sentados no cabo do capete de seu escritório na véspera. Ele ainda enviou uma mensagem para ela dizendo: "Oi, Monique, estou tão orgulhoso de você, tão admirado com seu caráter, valores, princípios. Você é uma guerreira, Monique, sou seu fã. Vamos marcar amanhã na sua casa, faço questão do conhecimento de seus pais." Na manhã seguinte, 18 de março, Monique fez buscas de advogados na internet e encontrou no Instagram o perfil de um escritório localizado no Recreio e deu print da tela. Quando era por volta de 1h40 da tarde, ela enviou uma mensagem para Jarinho dizendo assim: "Vou procurar outro advogado. Sabe por quê? Porque ele é o seu advogado e não o meu. Se for para defender alguém, vai ser a você e não a mim. Eu estou embrulhada com tantos comentários que estou lendo ao meu respeito." Então, gente, esse foi o vídeo de hoje, que foi a parte 9 da sequência em que eu tô narrando para vocês o caso Henry, baseado no resumo que eu tô trazendo do livro aqui, escrito pela Paola Serra, né, que se chama Caso Henry, Morte Anunciada. E eu quero falar para vocês que eu estou aberta também a críticas, a sugestões. Se vocês quiserem acrescentar alguma coisa assim de informação, também de opinião, o canal está aberto para isso, tá bom, gente? Lembrando que eu trago esses casos da forma mais respeitosa possível, sem dar a minha opinião pessoal, para que eu faça o meu trabalho de acordo com a ética também, tá ok? Então, gente, é isso. Muito obrigada por terem me assistido. Beijos, fique com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!